É importante observar por quê? Porque a China está fazendo todo esse conflito comercial e econômico com os Estados Unidos exatamente no momento em que está passando por um desafio enorme do ponto de vista da sua estabilidade política interna com os desafios aí de Hong Kong. E se isso não fosse o bastante, esses 2 meses de protestos em Hong Kong, né, tudo começou lá atrás, há 2 meses atrás, com a lei que facilitava a deportação de chineses de Hong Kong para a China continental, e os chineses de Hong Kong que vivem sob uma democracia relativamente comparado com o resto do sistema da China grande, da China continental, isso levou a uma série de protestos. Né? É o chamado um país, dois sistemas. Então tem o sistema de partido único da China continental, o Partido Comunista Chinês, e o Hong Kong, né, com mais democracia, com mais partidos, com eleições, né, com rule of law, né, com, vamos dizer assim, um certo Estado democrático de direitos em certa medida. Imprensa livre, etc. Né? Então esse era um ponto fundamental. E esses protestos, se não fosse já o bastante 2 meses de protestos, que tem desafiado, e o Partido Comunista Chinês já ameaçou o uso da força militar, se necessário, para acalmar os ânimos, para controlar Hong Kong. Isso, lembrando que a China teve a tragédia, né, da Praça da Paz Celestial em 1989, um grande massacre. Tudo que a China menos quer nesse momento é essa confusão interna, quando ela precisa estar unida justamente para fazer frente a um desafio gigantesco dos Estados Unidos. E se isso não fosse o bastante, também saiu aí, vocês viram hoje nas notícias, a questão da Índia com a Caxemira. Você sabe que a Caxemira é aquela região de fronteira entre a Índia e o Paquistão. A Índia e o Paquistão se separaram lá em 1947. A Caxemira é simplesmente a região de maior densidade populacional do mundo. É um grande caldeirão étnico-religioso. Um pedaço da Caxemira ficou com o Paquistão, outro pedaço com a Índia e um pedacinho menor, inclusive, com a China. E a Caxemira, como tem uma minoria étnica importante, justamente foi dada à Caxemira indiana o status de território autônomo, né, com regras próprias, também mais ou menos como essa Hong Kong, um pouco menos, né, mas também com mais autonomia do que o resto da Índia. E Nova Delhi sempre mandou muito pouco nas decisões da Caxemira. E justamente o que acontece hoje é que a Índia, o Narendra Modi, né, o primeiro-ministro indiano, justamente conseguiu justamente ser reeleito recentemente numa vitória avassaladora, com uma linguagem, com uma plataforma extremamente nacionalista, do nacionalismo hindu contra os muçulmanos, principalmente pela questão do Paquistão. Índia e Paquistão, que são duas potências nucleares, chegaram a ter um desentendimento na fronteira e o Paquistão chegou a derrubar caças militares indianos. E justamente nesse momento, o Narendra Modi, para mostrar força no começando a sua nova gestão, seu novo mandato, retira o status, né, de território autônomo da Caxemira, envia tropas militares hindus, né, da Índia para a Caxemira e controla o território da Caxemira militarmente. Né? A tendência é que isso dê problema. Né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é algo que poderia levar também uma escalada de conflito com o Paquistão, a resistências internas, né, da população da Caxemira, né, com provável violência, né, para dirimir os protestos, e também problema na fronteira com a China, desses dois países com a China. Portanto, a China realmente está com muito problema para resolver. Já falamos aqui do problema da Caxemira, problema de Hong Kong, tem o problema de Taiwan, porque a China, em algum momento, vai querer, né, reconquistar Taiwan. Temos problema com a Coreia do Norte e temos os problemas no Mar da China, né, disputas das ilhas artificiais chinesas, disputas geopolíticas com os americanos, com outros vizinhos da região. E além de tudo isso, se não fosse problema suficiente, além dos problemas domésticos, de reestruturação da economia, etc., e além de tudo isso, aparece aí os Estados Unidos, o Trump e a guerra comercial. Lembrando que o Trump tem
grande chance de ser reeleito no ano que vem. Né? Os democratas, vocês devem estar acompanhando também, e eu encerro aí com esse comentário sobre as prévias, né, o início das prévias democratas. Né? Os democratas têm começado os debates entre os mais de 14 candidatos, né, dos democratas nos Estados Unidos, e os democratas não têm conseguido ainda achar uma linha, um discurso que consiga bater no Trump. A economia americana tem tido uma desaceleração econômica, mas não está longe de estar em recessão. Teve um crescimento importante no ano passado de quase de 4%. Esse ano, né, pouco mais de 2% é a previsão, mas é um crescimento, né, tem gerado empregos, etc, etc. Né? Portanto, o Trump está muito bem posicionado, né, aquela confusão toda do relatório do Robert Mueller sobre o conluio com os russos, não deu em muita coisa. O Trump conseguiu se safar de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados de lá, né, a House of Representatives, e, portanto, os chineses já estão trabalhando com a hipótese, né, de conflito de longa duração com os Estados Unidos. Por quê? Porque se o Trump for reeleito, como tem grande chance de ser, seriam mais 4 anos de uma política de confronto muito direto com os Estados Unidos. E isso pode levar, como eu te falei, ao decoupling, né, a separação das economias que estavam muito integradas, podem se separar cada vez mais, porque as empresas americanas vão estar cada vez com mais receios, com menos confiança, né, de levar suas operações para território chinês. A Apple, por exemplo, que tem, né, está aqui com, olha só, o iPad, aqui é o iPad disso, né, desenvolvido na Califórnia e montado na China, né? E a Apple já está estudando a mudança, né, das suas plantas industriais, né, de montagem dos seus produtos, para outros vizinhos, né, do Sudeste Asiático, que tenham também uma mão de obra relativamente abundante e barata, porque justamente se esse conflito continuar, as operações podem ter que ser encerradas, porque pode haver sanções a quem negociar com chineses, etc, etc. Então, enfim, a China, né, já trabalha com esse prospecto de separação cada vez maior entre as duas economias, de competição frontal, que pode transcender a 2 mandatos de Trump, porque a coisa, em 8 anos de conflito China-Estados Unidos, as economias podem se tornar cada vez mais separadas e, portanto, chegar no ponto, como eles chamam de ponto de não retorno. Né? Fica difícil, de novo, recasar as duas economias. Né? Então, os chineses já estão trabalhando, né, com esse cenário, que é um cenário de que, de agora em diante, Estados Unidos não é mais horizonte de cooperação econômica. Né? Que os Estados Unidos, a partir de agora, só vem problema, só vem conflito. Né? Bom, esse é um cenário. Né? Outro cenário, por exemplo, é um democrata mais favorável né, à globalização ganhar. Enfim, isso pode ocorrer, né? Um novo Obama, enfim. Mas o Partido Democrata está bem dividido aí. Né? Vamos ver se eles vão colocar um candidato mais centrista, um candidato mais que polarize a esquerda com o Trump. Né? Isso aí é que nós temos que observar. Nós podemos cada vez mais nos articular para receber a sobra, né, o excedente de capital, a liquidez chinesa, e cada vez menos essa liquidez chinesa vai para os Estados Unidos por causa desses conflitos com os Estados Unidos. Nós podemos aproveitar e fazer uma engenharia política com os chineses para pegar esse capital para nossas obras de infraestrutura e, simultaneamente, fazer o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e também criar um ambiente de negócios que atrai o capital americano. Portanto, essas opções não são mutuamente excludentes. Né? O Brasil se beneficiaria muito disso aí.